Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, boa tarde, Cássia. Boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Vera Magalhães hoje em dose dupla aqui comigo, porque já entrou no Jornal da CBN, conversando com o Milton Jung, comigo também, na companhia da Malu Gaspar, também do Lauro com a gente logo cedinho, e dose dupla para mim, né? Porque a Vera, pro ouvinte da CBN, é dose tripla, porque mais tarde ela volta ainda no ponto final. Agora, Vera, o assunto inevitável de hoje, claro, os atos golpistas completando um ano. E agora, no período da tarde, Vera, a gente tem aí uma série de solenidades para marcar essa data que se transformou numa data histórica, numa data especial. E você chama atenção para um ponto interessante, que é o seguinte: como costuma acontecer no Brasil, a gente já tem nessas solenidades também uma disputa de narrativas entre governo e oposição. Então, quero te ouvir sobre isso, sobre essa disputa de narrativas e saber quem está levando a melhor e com que tipo de argumento, hein, Vera? Pois é, Cássia, olha, o governo foi quem mobilizou os atos de hoje, né? Partiu do Planalto procurar o Supremo, procurar o Congresso, para que eles de novo se reunissem e fizessem uma solenidade para marcar essa data, de novo convocando os governadores, alguns prefeitos de capitais vão estar lá também. E o que a oposição fez com isso, né? Tentou inverter a narrativa e dizer que o governo estaria celebrando a baderna de 8 de janeiro. E aí, de novo, fazendo uma ponte com uma outra teoria da conspiração que vem vigorando desde os atos em si, que seria aquela segundo a qual o governo teria sido leniente, conivente, teria deixado os baderneiros, que não seriam bolsonaristas nesta versão, quebrar tudo para justamente criar uma versão de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha alguma coisa a ver com aquilo. E, por incrível que pareça, né, narrativas desse tipo, totalmente descoladas dos fatos, das investigações, de imagens que havia de pessoas ali apoiadoras do ex-presidente da República, inclusive o seu sobrinho estava nos atos, subiu à cúpula do Congresso, quebrou coisas, etc., elas têm uma certa aderência em setores da sociedade. Isso não é por acaso. Saiu hoje um levantamento cronológico feito pelo Instituto Democracia em Cheque, que vem estudando a radicalização política no Brasil e que vem fazendo, desde as eleições, um acompanhamento sistemático dessa radicalização, mostrando como que isso tudo foi construído desde 2019, de forma a ir criando uma linha paralela, por assim dizer, aos fatos e ao tempo, segundo a qual as eleições foram fraudadas, o ex-presidente era perseguido pelo Supremo, era perseguido pelo Congresso, ninguém deixava ele governar, etc. Então isso ainda encontra eco numa boa parcela da sociedade, menor do que já foi, mas ainda encontra. A pesquisa Quest, realizada e divulgada nesse fim de semana, o Lauro até fez menção a ela na nossa conversa que você mencionou, mostra que é meio dividido a quantidade de pessoas que, a despeito de repudiar o que aconteceu há um ano, dissociam Jair Bolsonaro das motivações. Não é nem que acham que ele não organizou, porque isso realmente não está provado, mas nem que ele tenha influenciado com os seus discursos e ações. Então, a narrativa do universo paralelo, ela tem sim uma certa adesão de parcela da sociedade. Ela conta com os senadores da República que assinaram um manifesto contra os atos de hoje, vários deputados que estão nas redes sociais dizendo que o governo gasta dinheiro público para celebrar algo que foi contrário à democracia, etc. Então, isso sim tem uma certa adesão. O governo, por sua vez, eu acho que erra um pouquinho no tom e um pouquinho na mensagem, ao parecer que está querendo fazer uma propaganda de algo que foi muito nefasto. Então, as solenidades com todos e com um tom sóbrio, eu acho correto, eu acho que tende a acontecer justamente para que não se repita. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, é uma peça com vários artistas falando disso e tal, parece e dá margem para que a oposição diga
que o governo, de alguma maneira, quer capitalizar politicamente um episódio tão nefasto. E Vera, tem uma outra questão também, quando a gente fala desses ataques, que é o fato da gente ter tido muita gente presa, né? Pessoas envolvidas ali na execução dos atos, mas até aqui ainda ter tido pouca gente em relação ao número de presos que foram julgadas, né? Isso é uma preocupação. É uma preocupação, isso sempre me chamou a atenção, como que o Supremo, tendo só 11 ministros, tendo a sua estrutura dividida entre esses casos penais, não só do 8 de janeiro, mas toda a persecução penal das autoridades com foro e todas as demais questões do país, iria dar conta de julgar mais de 1.300 pessoas que foram presas na época. E aí, o que começou a acontecer foram os acordos de não persecução penal. Então, muitos que estavam ali nos atos, mas não têm uma conduta individualizada, estão tendo a sua pena trocada por algum tipo de acordo de não persecução penal. Então, isso vai reduzir esse contingente de réus a serem julgados, acusados a serem julgados, né, portanto, tornados ali réus e condenados, daquele bolo inicial. Mas, Cássia, ainda a gente está por ver uma fase 2, que essa sim vai exigir que o próprio Supremo toque as condenações e os julgamentos, que é a dos idealizadores e financiadores. Isso ainda não começou. Tem ali algumas pistas dadas pelos inquéritos, mas tem que avançar nesse capítulo. Então, eu diria que essa é a fase 2 da questão toda das investigações e dos julgamentos. O Supremo e a Polícia Federal vão se debruçar sobre isso neste ano, e eu acho que há que se avançar, tanto em empresários como em políticos, como também na questão dos militares, da qual a gente tratou hoje mais cedo no Conversa de Política Especial. Super importante que isso aconteça, a gente aguarda, assim como todo mundo, com bastante ansiedade. E Vera Magalhães, agradeço aqui a sua análise em relação a esse período tão importante na nossa história. Voltamos a falar amanhã. Até lá. É isso, provavelmente já virando essa página, porque o país tem que seguir, né? É isso mesmo. Obrigada, Cássia. Até.